O cãozinho ou o gatinho se alimentou com petisco natural e vomitou, passou mal. O que eu devo fazer? E a aula de hoje é super interessante porque responde aí um monte de questionamento que a gente recebe até mesmo que diariamente, não só dos tutores e seguidores, né? Mas também do pessoal que está empreendendo na área para justamente conseguir orientar os tutores e entender o porquê que isso acontece, né? Por que é normal até mesmo isso acontecer com alguns pets. Sejam bem-vindos na nossa aula de terça-feira. Boa noite, pessoal. Estão entrando. Gostaria de ser breve e objetiva na aula de hoje para justamente não ficar enrolando, enchendo linguiça, né? E a gente conseguir entender muito bem o nosso pet, porque eu acredito muito que a individualidade de cada animal faz uma grande diferença nessa hora. E na hora de oferecer alimentação natural, essa é uma dúvida de quem tá querendo migrar, né? O pet que sempre comeu ração, as pessoas me perguntam assim, tá, mas a comida de humano não faz mal pra pet? Porque o meu cachorro sempre vomitou quando comeu alguma coisa, né? Ou escutam relatos de pessoas que o cachorro passa mal depois que come algum alimento humano. Mas na verdade, gente, o que faz mal não é o alimento humano, jamais, de forma alguma. Um alimento natural vai fazer mal para um pet, né? O que é que pode acontecer? Esses relatos, geralmente, que a gente recebe de pessoas que falam que o cachorro passa mal, geralmente oferece não a dieta adequada para o cachorro, né? Mas sim restos dos nossos alimentos. Então, um resto de churrasco, uma gordurinha de churrasco, uma bordinha de pizza, alguma coisa que um queijo inadequado. A gente sempre tá falando de queijo aqui, gente, mas nós temos que usar o bom senso, né? Não é porque eu falei que queijo pode oferecer que vai entupir o cachorro de queijo mussarela, queijo provolone, queijo parmesão, né? Então daí sim o cachorro pode passar mal. E na verdade os cães estão muito mais acostumados a comer sobras dos nossos alimentos do que comida feita especialmente para ele, né? Esse é um dos primeiros motivos que eu vejo as pessoas pensando que a alimentação natural pode vir a fazer mal para o pet. E também tem a questão da digestão desse alimento, porque pensa comigo, tem cachorro que come lixo e não passa mal, tem cachorro que come lixo e vai precisar ser internado, né? Por que tem essa diferença? Por causa da capacidade de digestão de cada organismo. Então, aquele cachorro que sempre se alimentou de ração, a própria ração, infelizmente, acaba trazendo isso. Porque o certo, gente, na natureza, o animal, ele está acostumado a digerir presas inteiras, carnes cruas, com ossos, com vísceras, com tudo. E eles não passam mal por causa disso, né? Só que, como a gente oferece ração para os nossos pets, o organismo deles estão acostumados a digerir ração. Por isso que nós temos que fazer uma transição gradativa na hora de introduzir uma alimentação natural, para evitar que isso aconteça por causa da capacidade de digestão do organismo mesmo. É isso, né? A gente precisa acostumar aquele organismo a receber uma dieta mais saudável, uma outra dieta. Então, tanto se você tem um filhote e ele ficou adulto, na hora de você trocar a ração dele, também vai ter escrito na própria embalagem da ração. Fazer a transição gradativa, né? É por causa disso, que até mesmo mudando de ração isso pode acontecer. Pra você ver como não tem nada a ver com a comida, né? Com o alimento mesmo que você ofereceu. Se tiver a ver, ou foi a questão que eu tava comentando no começo, né? De um alimento inadequado, ou daí a intolerância e a individualidade de cada animal. Então, assim, vocês sabem que a gente posta aí bastante vídeo, né? Bastante reels. Agora a gente tá fazendo uma série de reels que vocês estão gostando bastante, né? Que deu um super resultado, o pessoal adorou saber, dentro do mercado. E aí o pessoal também acaba... Na verdade, antes mesmo dessa série, o cachorro pode comer coco. Ai, meu Deus, eu dei um dia o coco, meu cachorro quase morreu. Meu cachorro pode comer abacate. Ai, mas um dia eu dei um abacate pro meu cachorro, ele quase morreu. Mas... Entende, gente? Então, assim, todo animal vai ter a sua singularidade, a sua individualidade. E isso pode ser tanto a intolerância naquele ingrediente, que isso pode acontecer com frango, isso pode acontecer com cenoura, com ingredientes super comuns em oferecer para os pets, né? Porque hipersensibilidade não é só problema dermatológico, tá, gente? Às vezes um vômito, uma diarreia também é uma reação à hipersensibilidade àquele alimento. Então, nesse caso, o que acontece? Pelo menos pegando os exemplos que chegaram pra mim aí nos vídeos, né?
Ah, meu cachorro comeu um pedaço de coco um dia. Teve do coco, no vídeo do coco, teve um relato do coco. E naquele coco ficou parado lá dentro do estômago do pet, precisou fazer cirurgia, precisou retirar, precisou sei lá o quê. Então, assim, coco, o pet, ele não tem, né? O gato muito menos, mas o cachorro ele já não tem a dentição adequada para mastigar bem esse coco, igual a gente, que tem os dentes lá de trás bem retinhos, né? Para mastigar bem aquilo e engolir. Então, realmente, nós temos que saber oferecer esse alimento pro pet. Aí que a gente dá a dica de lascar bem pequenininho ou dar em pedaços não tão pequenos assim que o pet não vai conseguir mastigar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar quando alguém nos conta, né, que o pet passou mal. E também vale pro abacate. Um pet um pouco mais sensível pode sim passar mal com o abacate. O abacate, ele é rico em gorduras. A gente tem que oferecer pequenas quantidades. Desculpa, gente. Me afoguei aqui, tá? Uma luz na minha cara, parece que eu tô lacrimejando mais ainda. Pensa um cachorrinho bem pequenininho. Um pedacinho de abacate já é bastante pra ele. Então é por causa disso. Alguma intolerância, alguma hipersensibilidade que aquele pet não pode consumir. E isso vai da individualidade de cada animal. Ah, mas poxa, meu cachorro sempre comeu ração, nunca passou mal. Agora eu fui oferecer o abacate que eu vi no Instagram da Chefe de Animal que podia oferecer e ele passou mal. Por quê? Que eu não sabia disso, né? Porque o seu pet não consumia alimentos naturais, ele só consumia petiscos industrializados. E agora você vai conseguir investigar justamente, né, o que é que esse animal pode ter, porque às vezes ele tem um depósito de gordura no fígado, às vezes ele tem um problema de saúde que você nem sabia, né? E que por que não acontecia isso com os petiscos industrializados? Porque literalmente a digestão é outra. O organismo está acostumado a fazer outro tipo de digestão. Para você que está trabalhando com isso, se o pet passa mal, o que é que você vai falar para o cliente? Justamente isso. Pode ser que seu pet tenha alguma intolerância que a gente não sabe. Na dúvida, começa pelo básico. Até a beterraba pode causar um vômito. Uma beterraba em excesso pode causar um vômito. Uma berinjela em excesso na dieta pode causar um vômito. Enfim, são muitas as possibilidades que a gente tem de pet passar mal com isso. E não tem nada a ver com o alimento em si, mas essas questões. Então, explicar pro tutor isso. Então tá, gente, beleza, entendido, né? Então, o que fazer quando o pet passa mal? Bom, aí que a gente erra, né? Muitas vezes. A gente quer a todo custo que eles comam, eles às vezes não querem comer. A gente não respeita isso de jejum. O cachorro tolera muito bem o jejum. Primeira coisa, se ele comeu mal por causa de algum alimento assim, que faz bem pra pet, mas que não caiu bem pra ele, é dar um descanso, respeitar a vontade do pet de voltar a se alimentar. Porque ele faz isso por causa de instintivo, né? Ele faz isso porque ele sabe que o próprio processo de digestão daquele novo alimento que tá entrando vai tumultuar e não vai deixar ele se recuperar. Por isso que é importante a gente manter mesmo um jejum, se for o caso. E daí, nesse caso, a gente pode oferecer caldinhos, né? Por exemplo, líquidos, tipo sopinha, até que eles se recuperem. Pet que não consegue ficar muito tempo em jejum, porque daí senão já vomita aquele líquido amarelinho, aí a gente pode aos poucos oferecer ao longo do dia esses alimentos, mas sem se preocupar com isso, né? Assim, o pet passou mal agora, ele passou mal de tarde, ele não quis jantar, a gente já fica desesperado. Então, assim, não se preocupa, amanhã de manhã a gente pensa em alguma coisa, né? Em oferecer ali um caldinho, algum alimento que não vá pesar no estômago desse pet. Se ele comer ração, ele vai passar mal. Se ele comer alimentação natural, muitas vezes ele vai passar mal. Nesse caso, quando é um pouco mais grave, pets que tem gastrites, vômitos recorrentes, colites, duodenites, problemas inflamatórios intestinais, quando eles estão em um momento de crise como esse, desencadeado, seja pelo que for, né? A gente fala mesmo para fazer, às vezes, até uns 2, 3 dias de jejum, oferecendo somente esse tipo de alimento, uma dieta base, né? Uma dieta básica, onde a gente não se preocupa temporariamente, gente, pelo amor de Deus, temporariamente com suplementação, mas sim
com a facilidade da digestão dessa dieta. Então, você pode fazer um purezinho de batata com carninha moída, um purezinho de batata com franguinho, só isso. Tirar todos os outros suplementos se você oferece alimentação natural, ou se você oferece ração, faz isso por um dia. Depois volta ao alimento tradicional do cachorro. Isso vai ajudar ele a se recuperar de forma mais fácil. Também tem os chazinhos, né, que ajudam muito. Chá de espinheira santa, gengibre. Eles são todos especiarias, né? Não são só ervas, especiarias também, que reduzem aí esse efeito, essa ânsia nos animais, essa vontade de vomitar. Tem efeito antiemético, justamente igual, né, parecido com os omeprazóis da vida aí, né? Só que tirando que não tem nada de efeito colateral. Então, chazinho de espinheira santa, um carboidrato assim, tipo um arrozinho branco, cozido, só com carninha para o pet quando ele está passando mal, é muito bem-vindo. Inclusive, o arroz, ele é fonte de gama-orizanol, que é uma substância muito utilizada para tratar gastrites e vômitos, né? E ele tá presente no arroz branco. Então, a gente cozinha um pouquinho de arroz branco. E é por isso que eu falo, gente, ó, não adianta a gente criar terrorismos nutricionais e não levar em consideração a individualidade de cada animal. Tem gente que vai falar, meu Deus, mas arroz branco não pode. Eu li que era arroz integral que a gente tem que oferecer. Sim, para um cachorro saudável, geralmente a gente usa o arroz integral na alimentação natural, que ele tem mais fibras, mais nutrientes, mas para aquele pet sensível, para uma dieta de fácil digestão, sim, a gente pode, sim, por que não, utilizar aí o arroz branco. Depende sempre da individualidade do objetivo. Acostume o organismo do animal a receber esses alimentos mais saudáveis. Aos poucos, ele vai entender essa digestão. Mantenha sempre a flora microbiana do seu animal em dia. Isso com contato à natureza, com passeios e também com a utilização dos probióticos e alguns polifenóis que a gente pode receitar aí para fazer essa modulação intestinal no pet. Isso também é muito importante fazer, né? Então, pessoal, era isso os pontos principais que eu queria trazer para vocês. Por que o pet passa mal, com o que ele pode passar mal, pra gente começar a ter raciocínio. E eu falo isso porque, assim, até mesmo alguns clientes de alimentação natural nossos, poxa, investem, pegam todo mês comidinha com a gente, tem acompanhamento nutricional incluído. Eu entendo, né? O pet passa mal, corre ligar pra gente. O que aconteceu? O que teve de diferente? Até a gente, né? Rever todo o processo, se preocupa e tal. E às vezes o tutor depois acaba falando que foi uma criança que recebeu uma visita, ou teve churrasco lá em casa, ou foi Páscoa, ou não sei o quê, né? Então sempre tem algum fator para vocês conseguirem conduzir esse raciocínio, seja do seu cliente, ou seja, você mesmo do seu pet, né? O que é que pode ter acontecido com ele? E levar em consideração essas particularidades dos ingredientes que a gente posta, gente. Eu postei lá que pode queijo ricota, mas pode ser que o seu pet também tenha intolerância à lactose. E fala, a lactose ela faz mal para os pets? Não, gente, é que nem a gente. A maioria das pessoas não são intolerantes à lactose. E algumas são, né? Então, individualidade de cada animal. Como que eu não sabia disso antes? Porque você nunca investigou isso antes. Seu cachorro sempre comeu sua ração, sempre passou por um veterinário, sempre passou, na verdade, por essa medicina veterinária tradicional, né? Aonde não se investigava nada da alimentação, aonde não se conhecia nada sobre isso, e hoje a gente tem essas informações. Então não adianta nada a gente não saber usar essas informações, né? E investigar, justamente às vezes detectar um probleminha de saúde naquele animal, porque não era não sabia-se antes desse problema por causa disso, porque o cachorro só comia ração e a ração tava tudo bem e o bifinho industrializado tava tudo bem, e a gente não pode achar isso normal, né? Que tá tudo bem, que só porque meu pet passou mal um dia com um abacate ou com alguma comidinha ali natural, que aquilo não faz bem pra ele, né? Porque, na verdade, quem não conhece, gente, porque aqui todo mundo sabe, todo mundo é informado e tal, né? Mas quem não conhece tem essa impressão que comida de gente faz mal pra cachorro. Por quê? Porque oferece churrasco, gordura, lasanha, né? Essas coisas. E daí, com certeza, não vai fazer bem mesmo. E o que fazer se o pet passou mal porque ele ingeriu um produto que não pode? Tipo uma uva, né? Uma comida com cebola. Aí, não force o vômito, tá, gente? Não faz nenhuma
Nenhuma atitude assim, sem o acompanhamento de um profissional. Mas fica de olho. Não dá pra ignorar os fatos, é sempre boa preocupação, então aguarda ali umas horas, fica ali de olho. Tem um veterinário de sua confiança, né, pra quem você possa correr, porque geralmente essas coisas acontecem de noite, ou final de semana, ou feriado, ou nas férias, ou na praia, né, então normal. Saibam como agir se vocês precisarem e fiquem de olho, fiquem em acompanhamento. Que daí lá na clínica, lá no hospital, lá com o profissional, ele vai saber te dizer se precisa fazer uma lavagem, se não, se tá tudo bem, se não tá, né? Então, sempre aí junto com a ajuda do profissional. Lembrando que uma uvinha pode fazer mal, uma uvinha pode fazer nada, né? E que isso depende do que? Da individualidade de cada um. E daí que vem outras coisas que eu escuto muito, né? Meu cachorro sempre comeu o resto de churrasco, nunca fez mal. Meu cachorro ama uva. Todo dia, faz 10 anos. Não vou deixar de dar uva. É um risco que você tá correndo pelo seu pet. É um risco, gente. Pode nunca acontecer nada. Mas pode que justamente aquele dia, imunidade um pouco baixa, qualquer coisa aí que junte todas as coisas, a gente consiga desencadear uma reação que a gente não gostaria de ver nos nossos pets. Então não vale o risco, gente. Alimentos tóxicos, que são comprovadamente tóxicos, não vale o risco. E eu, quando era criança, já ofereci brigadeiro para os meus cachorros. Isso é normal. O que não é normal é as pessoas, todo mundo saber do que a gente sabe, porque a gente tá aqui se informando, né? Então, cabe a nós aí a orientação também para não queimar esse mercado natural, né? Achar que tudo natural faz mal e por que passou mal. Então, mesmo que você não seja veterinário, você vai conseguir pelo menos conversar, orientar seus tutores a fazerem isso. E podem até produzir aí os caldinhos, né? Porque os caldinhos, eles são maravilhosos na hora de recuperar esses animais que estão precisando de uma ajudinha extra. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã é feriado em Balneário Camboriú, aniversário da nossa linda cidade. Então, a loja não vai abrir, a fábrica não vai abrir. Nós vamos estar por aqui nos stories, né? Mas só contando pra vocês que a gente tem domingo no meio da nossa semana, porque é aniversário de Balneário Camboriú amanhã. Beijo, pessoal! Muito obrigada pela companhia de vocês. Já vou carregar a aula aqui, né, no feed para quem chegou agora e quiser ver o comecinho. Aula rapidinha e direto ao assunto. Beijo!